Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma comemoração dos 73 anos da Fraternidade Espírita Canassi. Eu sou Kátia Monção, atual presidente da Fraternidade Espírita Canassi, em Montes Claros, norte de Minas Gerais. A Fraternidade Espírita Canassi localiza-se na rua Coronel Antônio dos Anjos, 344, no centro da nossa cidade. Assim como muitas casas espíritas, a nossa casa, neste mês de setembro, ainda permanece com suas atividades presenciais suspensas. Mas é por isso que estamos aqui comemorando de forma remota mais um aniversário desta casa, que é a primogênita Casa do Norte de Minas Gerais, Casa Espírita. Gostaríamos de lembrar que em atividades normais da nossa casa, nós temos palestras públicas diariamente, de segunda a domingo. Por isso que temos a certeza de que quando voltarmos à normalidade, as nossas palestras serão também retornadas com muito sucesso e com muito carinho. Essas palestras, elas acontecem de segunda a sexta-feira, sempre às 19 horas, e apenas aos domingos, às 18 horas. Cada uma dessas palestras tem os seus dirigentes. Temos aqui, por ordem alfabética, o senhor Manel Francisco da Silva, que dirige a reunião de quinta-feira. O seu Manuel Pereira, José Manuel Pereira, nosso Manelzinho, seu Manelzinho, que dirige a reunião de preces e irradiações. Essa reunião, ela ainda está acontecendo de forma remota também. Temos aqui o Renato Rebelo de Freitas, que dirige a reunião de sexta-feira, Soraya Davi, que dirige a reunião de quarta-feira, e Vanderlina Arruda, que dirige a reunião dos domingos. Lembrando que apenas os domingos as nossas reuniões acontecem às 18 horas. Queremos aproveitar essa oportunidade, cumprimentar todos os dirigentes das reuniões públicas da nossa Casa Espírita, deixar a eles a nossa gratidão, a nossa amizade, por estarmos conosco sempre na melhoria do trabalho da nossa Fraternidade Espírita Canassi. Meus irmãos, para iniciarmos os nossos eventos da noite, nós temos a felicidade de receber aqui neste canal o nosso amigo, companheiro, irmão de movimento espírita, Cláudio Medeiros, que irá proferir a prece inicial. E nós outros iremos acompanhá-lo em pensamento e de coração. Seja bem-vindo à nossa casa, Cláudio, mais uma vez. Boa noite, Kátia. Boa noite, professor Vanderlino. Boa noite, senhoras e senhores. Vamos orar. Digna-te, ó meu Deus, de acolher benévolo a prece que a vós dirigimos, especialmente em benefício do nosso amigo, do nosso irmão Orlando. Faze-lhe entrever as claridades divinas e torna-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permite que os bons espíritos lhe levem as nossas palavras e os nossos pensamentos. Tu, amigo, que tão caro eras para todos nós neste mundo, escuta a nossa voz, que te chama para te oferecer novo penhor da nossa afeição. Permitiu Deus que te libertasses antes de nós, e nós disso não poderíamos queixar-nos sem egoísmo, porquanto fora querer-te sujeito ainda às penas e aos sofrimentos da vida. Esperamos, pois, resignados, o momento de nos reunirmos de novo no mundo mais venturoso no qual nos precedeste.
Sabemos que é apenas temporária a nossa separação e que, por mais longa que nos possa parecer, a sua duração nada é em face da ditosa eternidade que Deus promete aos seus escolhidos, que a tua bondade nos preserve de fazermos o que quer que seja para retardar esse desejado instante e nos poupe assim a dor de te não encontrar ao sair do nosso cativeiro terreno. Ó amigo, quão doce e consoladora é a certeza de que não há entre nós mais do que um véu material que oculta as nossas vistas, de que podes estar aqui ao nosso lado e a nos ver e ouvir como outrora, senão ainda melhor do que outrora, de que não nos esqueces, do mesmo modo que não esquecemos de ti, de que os nossos pensamentos constantemente se entrecruzam e que o teu sempre nos acompanha e ampara. Inspira, ó Pai, o nosso conferencista da noite de hoje, que em nome de todos nós, a Fraternidade Espírita Canassi, do Movimento Espírita do Norte de Minas, rende homenagens ao nosso irmão amigo. Que a paz e as bênçãos do Senhor esteja com todos nós. Boa noite. Muito obrigada, Cláudio. Que Jesus nos acompanhe nesta noite e sempre. Lembramos aqui da nossa gratidão por Cláudio, porque sabemos da amizade que ele nutria pelo nosso irmão Orlando, pela admiração que o Orlando tinha por ele. E em todas as comemorações do Tenassi, Cláudio sempre estava presente, e foi com base nesse conhecimento de laços de amizade que a gente convidou o Cláudio para que estivesse aqui presente nesse momento de oração, nesse momento onde nos religamos ao Pai. E por isso, Cláudio, que por meio de você, que nós abraçamos e cumprimentamos os demais dirigentes das outras casas espíritas aqui de Montes Claros. Então, por favor, sinta-se abraçado, sinta-se reconhecido, e também, por seu meio, nós estendemos esse reconhecimento a todos os dirigentes, a Wesley, presidente da Aliança Municipal Espírita de Montes Claros, o qual Orlando foi vice-presidente nessa gestão. Então, por seu meio também, por favor, transmita ao presidente da AME o nosso abraço, o nosso reconhecimento do trabalho a ele. Muito obrigada por esse momento tão grandioso a todos nós. Obrigado, boa Esteja conosco na próxima semana também, tá bom? Meus irmãos, este momento é de festa, este momento é de grande importância a todos nós, por isso que nós sempre comemoramos com músicas. No primeiro dia, nós abrimos com uma música, mas fomos orientados aqui de não usar música em função dos direitos autorais. Por isso, nós, a partir do domingo passado, vamos repetir hoje e repetiremos também no próximo domingo, nós faremos as nossas harmonizações artísticas por meio de poemas, e nós aproveitamos a nossa irmã Fabiana Almeida, que nos representa constantemente aqui com os seus poemas, com a sua memória riquíssima. Por isso, nós convidamos a Fabiana que declame mesmo o poema aqui intitulado de Mão Divina, de Antério de Quintal, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o nosso muito amado Chico Xavier, que foi retirado do livro Parnaso de Além Túmulo. Então, nós vamos aqui, nesse momento, ouvir a Fabiana, que sempre ela nos fala, não apenas com sua voz, mas, sobretudo, com o coração. Mão divina. A luz da mão divina sempre desce
misericordiosa e compassiva, sobre as dores da pobre alma cativa que está nas sendas lúcidas da prece. Se a amargura das lágrimas se aviva, se o tormento da vida recrudesce, aguardai a abundância da outra messe, de venturas que é da alma rediviva. Confiando, esperai a providência, com os pensamentos puros diamantinos, lendo os artigos ríspidos da lei. Os filhos da piedade e da paciência encontrarão nos páramos divinos a paz e as luzes que eu não alcancei. Muito obrigada, Fabiana, por esse poema que realmente enriquece a nossa alma. Meus irmãos, neste momento nós fomos tomados de emoção pela prece do Cláudio, pela alegria por poemas de Fabiana, e agora nós temos a alegria também de, nessa comemoração, receber aqui nessa sala, neste canal, o nosso irmão Vanderlino Pereira. Vanderlino Arruda. Vanderlino é um grande amigo, um grande companheiro de longas datas, e a gente vai ler aqui o currículo do Vanderlino, mas o próprio nome dele para o movimento espírita de Montes Claros e região já fala por si só. Então, mas, como é de praxe, nós ainda iremos ler o currículo dele. Bom, o Vanderlino Arruda, ele é mineiro de São João do Paraíso. Ele tem cursos de contabilidade, letras, direito, linguística, semântica e literatura brasileira. Por esse curso e também pelo fundo aí que a gente tem do vídeo, nós podemos saber o quão culto é o professor Vanderlino Arruda, que também foi meu professor. O Vanderlino Arruda, ele foi professor na Unimontes, né, meu professor também, trabalhou no Banco do Brasil. Ele é o fundador e primeiro presidente do Instituto Histórico Geográfico de Montes Claros e da Academia Maçônica de Letras do Norte de Minas Gerais. Primeiro contato de Vanderlino com a doutrina espírita foi em 1949, com leituras de romances espíritas em Taiobeiras. E essas leituras, elas foram continuadas aqui em Montes Claros a partir de 1951. Em 1957, o Vanderlino Arruda, ele começa a frequentar as reuniões de estudo e as reuniões mediúnicas da Fraternidade Espírita Canassi, quando ainda tinha o nome de Centro Espírita e não de Fraternidade Espírita. E, a partir de 1958, Vanderlino passou a proferir palestras em reuniões semanais sobre mediunidade, vidas sucessivas, filosofia espírita, parábolas e outros temas bíblicos. O Vanderlino foi presidente da nossa Casa Espírita por vários mandatos. Ele foi o fundador e o primeiro presidente da Aliança Municipal Espírita de Montes Claros e fundador e primeiro presidente do Conselho Regional Espírita do Norte de Minas Gerais. O Vanderlino publicou diversos livros, está aí no 18º livro a ser publicado, mas ele publicou o livro História e Didática dos Livros dos Espíritos, que foi lançado após a palestra na Sociedade Espírita de Dallas, nos Estados Unidos, em junho do ano passado, de 2019. O Vanderlino, ele sempre é muito voltado para as questões tecnológicas e ele criou e faz a manutenção dos sites aqui da Fraternidade Espírita Canassi
também da Aliança Municipal Espírita AME em Montes Claros. E tem páginas de Facebook, publica as suas palestras semanalmente no YouTube, no Instagram, no Facebook e no seu site pessoal, que é www.vanderlino.com.br. Então, por esse currículo, a gente percebe o tanto que o nosso querido amigo, irmão Vanderlino Arruda, tem acompanhado aí a modernidade da nossa sociedade, do nosso planeta. Bom, e nessa noite, o Vanderlino, ele nos apresentará a vida e a atuação do nosso irmão Orlando de Magalhães Pereira, que teve a sua desencarnação no último dia 26 de julho deste ano. Orlando, ele teve uma importância muito grande para a nossa casa espírita. Ele atuou na presidência, implantando vários cursos, como nós já falamos aqui anteriormente, vamos repetir, porque isso é muito necessário, a cultura dos cursos em diversas áreas da nossa casa espírita. Ele aprimorou o atendimento fraterno, capacitou e procurava capacitar periodicamente os trabalhadores da Fraternidade Espírita Canassi nas mais diferentes áreas, do passe aquele trabalhador que fazia o atendimento à porta, a recepção dos que chegavam. Ele modernizou o sistema administrativo da nossa casa e a comunicação social também da Fraternidade Espírita Canassi. E para manifestar a nossa gratidão a esse trabalhador que partiu, como o Cláudio lembrou bem, momentaneamente este ano, e que muito dedicou a nossa casa espírita, nós vamos passar a palestra agora, a palavra, para ouvirmos a palestra do nosso irmão Vanderlino Arruda, que irá proferir sobre a atuação e vida de Orlando. Muito obrigada pelo aceitar o nosso convite, Vanderlino. O meu boa noite. A certeza de estar aqui presente numa homenagem e, ao mesmo tempo, numa questão de estudo e aprendizagem, que é a personalidade Orlando Magalhães. Nesse tempo de pandemia, eu tenho pesquisado, preparado muitas palestras sobre a atuação, o trabalho, o esforço, o dinamismo, a competência de muitos líderes espíritas no Brasil e no mundo. Já são cerca de 60 palestras. Mais de 50 delas já no Instagram, no YouTube, no Facebook, na primeira página do meu site, que é vanderlino.com.br. Então, hoje é um prazer muito grande de falar de um amigo e de um companheiro, pessoa de toda a minha admiração, que é Orlando Magalhães. Nós vamos seguir o texto, está aí Orlando Magalhães, já com o seu uniforme da Polícia Militar de Minas Gerais. Então, falo em nome da Fraternidade Espírita Canassi, que também está aí no vídeo o nosso site, que é canassi.com.br. Então, Orlando Magalhães, é como ele sempre foi tratado como um grande brasileiro. O nome completo de Orlando, nós vamos ver em seguida. É Orlando de Magalhães Pereira. Normalmente, essa era a assinatura, era o seu nome completo da certidão de nascimento e da carteira de identidade. Orlando Magalhães, para afirmar e começar a nossa conversa sobre ele.
Ele nasceu em 16 de novembro de 1940, Fazenda Mata Borrinho, Lagoa Formosa, Patos de Minas. Vamos ver, então, a beleza. Lá está aí agora a Fazenda Mata Borrinho, zona rural, Lagoa Formosa, que é distrito, e a cidade de Patos de Minas, uma das mais progressistas de Minas Gerais e do Brasil. Escolaridade de Orlando. Até terceira série, estudou na escola rural Joaquim Sebastião. Cursou a quarta série no grupo escolar Marcolino de Barros e até a quinta série, até a oitava série na Escola Normal Antônio Dias, em Patos de Minas. Aí também está a fotografia da escola, que diz que é uma escola importante e bonita, onde Orlando fez o seu curso fundamental. O ensino médio técnico, que ele nunca nos falou, foi na Escola Agrotécnica Federal de Barbacena. Oh, que linda escola. Então, Orlando era técnico em agricultura. Agrotécnica Federal de Barbacena. Polícia Militar de Minas Gerais, aí a logomarca, realmente toda a vida de trabalho dele, criado a família, foi na Polícia Militar de Minas Gerais, uma das mais importantes do país, se não for a mais. Ensino superior, curso de formação de oficiais na Academia da Polícia Militar de Belo Horizonte. Veja aí o garbo realmente dos formandos na Academia de Polícia Militar de Minas Gerais. Está aí a logomarca da Academia de Polícia Militar e o prédio onde estavam as salas de aula onde Orlando fez o seu curso superior. Graduou-se em 1969 como aspirante. Eu estou colocando aí a estrela que fica no ombro dos oficiais, normalmente até sargento, terceiro, segundo, primeiro sargento no braço, e depois passa para o ombro. Aí está a estrela de aspirante que foi Orlando em 1969. Em 1975, ele já segundo-tenente, aspirante, depois segundo-tenente, ele foi de volta a Patos de Minas, a sua terra, ajudar na administração e na criação do 15º Batalhão de Polícia Militar daquela região. Patos de Minas. Como segundo-tenente, ainda está agora a estrela de segundo-tenente, ele serviu em Barbacena e Carmo do Paranaíba. Barbacena, está vendo, é uma grande cidade, Carmo do Paranaíba, duas vistas gerais dessas duas importantes cidades onde Orlando serviu. Atuou como delegado eleitoral em Unai e Afonso Arinos. Unai e Afonso Arinos. Também são as duas cidades aí que ficam na região, praticamente a região de Brasília, lá no extremo da divisa com a capital federal. Noivado e casamento, um momento muito importante na vida de Orlando. Quando lá chegou no hotel e restaurante do senhor Itamar Valadares, em Arinos, teve a oportunidade de conhecer a bonita Márcia Valadares, filha do dono do restaurante. Ele já chegou para almoçar e já se engraçou com a filha do dono do restaurante. Está aí Orlando, me parece no tempo de noivado, numa paisagem muito bonita, um lago lá atrás, com Márcia. Para encurtar a história, em 1977, Márcia Valadares passa a assinar Márcia Valadares Magalhães.
houve uma grande festa de casamento, porque a família Valadares, Unaí, era muito tradicional, muito importante, com grande importância naquela região. Saí a fotografia de casamento. Já no Orlando já não tinha muito cabelo naquela época. Filhos ainda pequenos, ainda também com os filhos ainda pequenos. Palácio da Liberdade, Belo Horizonte. Já primeiro tenente, 2 estrelas, prateadas. Orlando serviu no Palácio da Liberdade, no Batalhão da Guarda do governador do estado. Então, ele foi comandante da guarda no Palácio do governador de Minas Gerais. Como oficial, após cumprir sua missão, década de 1980, aí ele retorna ao norte de Minas para o 10º Batalhão da Polícia Militar. Está aí o norte de Minas, é uma região bem grande, vai até bem próximo a Brasília, ligação total com a Bahia, e é quase praticamente com o estado de Goiás. Montes Claros, está aí agora, chegou em nossa terra. Montes Claros. Em 1980, repare bem, 3 estrelas prateadas, posto de capitão. Orlando foi transferido para Montes Claros. Foi promovido aqui, mas já chegou a Montes Claros porque já estava certo a sua promoção ao posto de capitão. Além da sede do 10º Batalhão de Polícia Militar em Montes Claros, Orlando serviu em 2 importantes cidades aqui da nossa região, Taiobeiras e Janaúba. Agora, a Janaúba e Taiobeiras, está vendo aí a foto, realmente 2 cidades muito bonitas e muito importantes. Orlando tem uma estrela dourada agora. É promovido a major e foi comandante da Polícia Militar Rodoviária, com sede aqui em Montes Claros. Já Major Magalhães. Aí está a Polícia Rodoviária aqui, que é a mesma em todo o estado e muito importante na nossa região. Então, agora chega a hora de Orlando, oficial da reserva, com uma nova promoção. Ele encerrou sua carreira no posto de tenente-coronel, uma estrela de prata e 2 estrelas douradas. Eu, por curiosidade, eu quis colocar esses postos aí, realmente a posição da patente de oficial de cada promoção, para que vocês conheçam agora os graus militares. Eu sei que muito pouca gente conhece. Então, de baixo para cima, da direita para a esquerda, está 2º tenente, 1º tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. Orlando chegou, então, a tenente-coronel, que normalmente é tratado de coronel. Ele não gostava no que a gente chamasse de coronel, porque ficaria muito importante. Ele queria se posicionar na mesma horizonte, na mesma igualdade de jovens, e, digamos assim, de todas as idades. Assim, era sempre Orlando muito simples. Terminada, então, a missão na Polícia Militar, Orlando foi analista de segurança da CEMIG. Logo depois, em Francisco Sá, aqui a 40 e poucos quilômetros de Montes Claros, Orlando foi diretor de segurança na Penitenciária de Segurança Máxima de Francisco Sá. Então, era o posto máximo da segurança daquela instituição. Admirado e querido. Sempre admirado e sempre querido.
Está aí algumas expressões. O tenente Magalhães era muito admirado por seus subordinados, pela sua maneira enérgica de trabalhar. A situação para nós espíritas está nesse adjetivo aí. O tenente Magalhães era muito admirado por seus subordinados, pela sua maneira enérgica de trabalhar. Não dava oportunidade para os bandidos. Eu sempre soube, porque companheiro de Instituto Histórico e Geográfico do coronel Lázaro Francisco Sena, colega do coronel Orlando, ele sempre me dizia, que eu falava Orlando, aquela gente, ele dizia, Orlando foi sempre um homem durão, um homem disciplinado, um homem enérgico. Acima de tudo, o cumprimento do dever. Então, eu já sabia que ele era assim. Aí a expressão, a Sociedade do Alto Paranaíba recebeu os frutos da segurança pública vindo das mãos do comandante Orlando. É o que afirma o tenente Primo, que trabalhou com ele muitos anos. Então, isso aí é uma região muito grande, vocês estão vendo aí o Alto do Paranaíba, onde ele foi comandante de mais uma cidade e sempre com aquela eficiência militar e de homem realmente instruído. Doutrina espírita chegou à nossa hora, a partir daqui, doutrina espírita. Orlando Magalhães sempre dizia que conheceu a doutrina espírita através dos livros que ele lia na casa da sua noiva Márcia. Então, foi por intermédio dela, e Olímpia também costuma falar aqui em casa, que primeiro ela foi espírita. Realmente, eu só passei a frequentar no ano do nosso casamento. Eu estou vendo que Orlando passou a frequentar ainda no período de namoro e noivado. Quando foi pela primeira vez a uma reunião espírita em Patos de Minas, Orlando gostou tanto que não mais quis falhar a qualquer outra. Foi presença constante, sempre e sempre proveitosa. O Grupo Espírita Irmão Sobreira, em Montes Claros. Em Montes Claros, ele iniciou a frequência no Grupo Espírita Irmão Sobreira, e depois é que veio para a Fraternidade Espírita Canaci. Aí está a Fraternidade Espírita Canaci, essa logomarca foi feita ao tempo de Orlando vice-presidente. Foi um concurso e realmente conseguimos uma logomarca muito bonita e perfeita, e que estão hoje nas placas luminosas da Fraternidade, que Orlando mandou fazer e colocar. Mensageiros da Luz, da Fraternidade Espírita Canaci, ele foi para o Centro Espírita Mensageiros da Luz, que era dirigido pelo nosso irmão Antônio Pinto. Canaci, 2007, 13 anos atrás, Orlando voltou para a Fraternidade Espírita Canaci. Pouco tempo depois, foi eleito vice-presidente, juntamente com a presidente Lauri Rego Cunha, a minha cunhada. A partir do momento em que Lauri ficou por longo tempo hospitalizada, foram 7 longos meses, Orlando tornou-se presidente de conformidade com o que determinava o estatuto. Então, a presidência de Orlando foi antecipada em 7 meses com a doença de Lauri. Eleito, Orlando tornou-se presidente por 2 mandatos. É o que estabelece o estatuto. Juntamente com Renato Rebelo de Freitas, ele foi, então, presidente, e ao término desse mandato, ele foi reeleito, e presidente Kátia Monção, que está aí na tela, Renato e Kátia. Kátia, presidente, Orlando, vice. Kátia, presidente, Orlando, vice. Na Aliança Municipal Espírita de Montes Claros, presidida por Wesley Soares Caldeira, iniciada em 2019, Orlando foi o vice-presidente. Quer dizer, esse é o último cargo de Orlando
o vice-presidente da AME e vice-presidente da Fraternidade Espírita Canassim. Orlando sempre foi muito entusiasmado com a Semana Espírita de Montes Claros. Normalmente ele estava na organização, no trabalho, e assistente com absoluto rigor, sem falhar a qualquer reunião. A vida tem sempre a linha de chegada, todos nós, não tem ninguém que não chega à caminhada final. E chega o momento da caminhada de Orlando. Ele volta ao mundo espiritual em 26 de julho de 2020. 26 de julho de 2020. Família. Orlando deixou viúva Márcia Valadares Magalhães e 4 filhos. 4 filhos. Os nomes estão na tela. Saí algumas fotografias dele em família, com o neto, casamento e um filho. De novo, fotografia também de casamento. Oficial reverenciado, filho de Joel Dias Pereira e Sebastiano Magalhães Pereira. Teve uma linda família. 8 irmãos. Maria Aparecida, Nélia Pereira, Mauro Pereira, José Pereira, Neuda, Maria, Lindaura e Eduardo. São seus irmãos. 8 irmãos. Culto virtual que ocorreu há poucos dias. Ocorreu no dia 26 de julho de 2020, um dia após a desencarnação de Orlando, já no mundo espiritual. Democrático em tudo. Era uma opinião de absoluta firmeza. A democracia é o direito de dividir administração, dividir trabalho, dividir sistemas. Nunca fez sem firmeza. Falando baixo, olho no olho com cada pessoa que estava em frente a ele, mas ele era sempre de absoluta firmeza. Está ele aí na televisão, dando uma entrevista com o doutor Irã Rico. Finura de trato. Olha o pessoal bonito aí. Tá vendo, Ana Cláudia, como é que você está aparecendo? É porque foi um selfie que você que fez. Em seguida, você está vendo aí como é que é bom. Maria Luísa, Cátia Aurora e ele, Orlando, lá atrás. Organização. É organizadíssimo. A Secretaria da Fraternidade Espírita Canassim só realmente começou a funcionar organizada foi depois da atuação de Orlando Magalhães. Convívio. Tá aí, Cláudio. Tá vendo, Cláudio? Aí você já com ele. O Lacordaire também, lá de Campo Grande, deve estar nos assistindo. A turma nova da juventude. Então, um homem de convívio. Viveu e conviveu. Tanto na Polícia Militar como comandante, como também com seus amigos, sua família, na doutrina espírita. Orlando era um homem de viver e conviver. Está aí mais o convívio, está lá Reuben e Janete, eles estão em São Paulo, eu acredito que estão nos assistindo. Então está aí reuniões de novo de convívio na Fraternidade Canassim, naquele salão ao lado do Automóvel Clube, comemorando o aniversário do Canassim. Eu até apareço com a Olímpia nas fotografias, tem de baixo, também nesse setor de convívio. Reparem bem, meus irmãos, eu estou quase terminando. O que distingue a figura exponencial de Orlando Magalhães? Disciplina, dignidade, perfeita noção de dever. Pode-se dizer que a vida de Orlando Magalhães é um dever cumprido. Onde ele estivesse, qual fosse a sua missão,
o cumprimento do dever era muito seguro. Assiduidade. Está aí uma palavra importantíssima que nós devemos seguir, Orlando, assiduidade. Civilidade. Militar, está vendo aí, civil, com toda civilidade. Vice-presidente ou presidente, Orlando foi sempre o primeiro a chegar e o último a sair. Qualquer reunião. Orlando cumprimentava normalmente a todos que chegavam. Ninguém chegava que não fosse cumprimentado por ele na porta, agradecendo na saída. Ele sabia o nome de todos nós, de todos os irmãos. Isso é uma coisa raríssima. Esses anos todos, eu não consigo. Mas Orlando sabia, tratava todos pelo nome. Homenagens. Em nome dos veteranos de Patos de Minas, especialmente aqueles que trabalharam com o Tenente Magalhães, os sentimentos de pesar. Quer dizer, a imprensa de Patos de Minas noticiou agora o passamento de Orlando com saudade. Então, Orlando, um homem bom. Pode encher a boca dizendo que foi um homem bom. Orlando, um homem do bem. Bom e do bem. Em verdade, como diz a Bíblia, como texto bíblico, Orlando Magalhães era irmão e amigo. Na fraternidade espírita, Canacia ou em qualquer outro lugar, sempre com um sorriso, sempre amável, sempre com um carinho fraterno para com todas as criaturas. Ao dileto irmão Orlando Magalhães, o nosso mais sincero agradecimento. Ao nosso irmão Orlando Magalhães, o nosso abraço. A você, Orlando, grande comandante. Grande comandante. Já não aguentei. Os irmãos, é com muita alegria que a gente agradece ao nosso amigo Vanderlino Arruda, que, assim como ele, deixou muitos de nós emocionados ao conhecermos um pouco a vida do Orlando. Lembrando aqui que nós muito aprendemos na nossa convivência com o Orlando, e ele passava diariamente a sua experiência para a gente. Eu gostaria de aproveitar esse momento para registrar duas coisas aqui. Primeira coisa é tornar pública uma orientação do Orlando. A nossa casa espírita ela não pode fechar em nenhum dia da semana, tendo as reuniões presenciais, a não ser que fatos justifiquem isso. Qualquer feriado, o Orlando estava lá para receber aos irmãos que necessitavam. Então, eu gostaria de pedir licença ao Vanderlino para lembrar um caso que ele nos contava sobre a permanência da nossa casa a ser aberta durante todas as reuniões, segundas, das terças, das quartas, quintas, sextas-feiras e aos domingos. O Orlando nos contou certa vez, Vanderlino, que quando ele assumiu como dirigente da reunião de terça-feira, logo que ele assumiu, quando Dona Lauri era ainda presidente, ele estava na casa dele, era um feriado, se não me engano, de carnaval, e Dona Lauri ligou para ele falando assim: Coronel, quando o senhor for para o centro, o senhor passa aqui na minha casa que eu vou com o senhor. Ele disse: não, Dona Lauri, hoje é feriado, hoje a gente não vai abrir, não, eu já avisei para o pessoal. E Dona Lauri disse: de forma alguma, a nossa casa não pode fechar. Temos que estar lá. E falou: mas não vai ninguém, eu avisei todo mundo. Não tem problema, iremos nós dois, eu e você. E assim foi feito. A partir